cara, foi impressionante, assim. Eu falei, caramba, da onde veio isso, sabe? É impressionante e é muito legal viver essas experiências para você perceber quanto a gente está assim sendo cuidado por algo que é muito amoroso, Sim. por algo invisível que é muito amoroso. E só não acontecem coisas incríveis na vida da gente o tempo todo porque não é porque Deus esqueceu de você ou esqueceu de alguém. É a gente que se desconectou. A gente é extensão dele. E está em tudo. E está o tempo todo soprando para você. Tem uma história que é muito legal, que eu ia até contar. Lá no Havaí, eles ensinam as crianças a cultivarem o pote de luz. Eu até fiz um vídeo esses dias falando isso, que você já é um pote de luz. Você é um pote de luz. Mas com a vida, com as experiências, você vai pegando e vai enchendo o seu pote de pedras. As pedras da reclamação, de você amaldiçoar o outro, de você não querer o bem com o outro, de você querer passar a perna no outro, de você... Tudo que não é legal, da insatisfação, né? Então você vai enchendo e quando as pedras vão entrando no pote, a luz vai saindo. Não dá para a luz e as pedras ficarem no mesmo pote. Então a gente já é um pote de luz que com o decorrer da nossa experiência vai enchendo de pedra. Sim. E chega um momento que tá tão cheio de pedra que não tem mais luz, mas você pode a qualquer momento pegar e esvaziar, jogar as pedras fora e deixar a luz brilhar lá de novo, porque você já é luz. Ela só está apagada pelas pedras que você colocou no seu pote. Então, essa consciência é legal. Essa consciência que a prática diária do Ho'oponopono mágico faz, de você perceber o que está colocando pedra na sua vida. Então, hoje, é assim, não é que eu não sinto inveja, eu sinto. Só que eu percebo. Sim. E eu não Você deixo é mais ficar. consciente disso. E eu não deixo ficar. É que nem eu contei um dia desses no vídeo. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus... Eu realizei muito mais do que eu imaginei um dia. Eu criei um canal no YouTube e se eu falar para você que eu imaginei que eu ia ter um canal no YouTube, que eu imaginei que eu ia ter mais de 1 milhão de seguidores, nunca imaginei. Não, mas eu criei. Eu criei porque a gente cria, você não cria tudo com a intenção, imaginando, não é só. Você cria a partir do momento que você se alinha com o amor que você é. E assim, é tanta gente que é abençoada. Eu faço tudo com muito amor de coração, com a melhor intenção. A intenção é única de ajudar, de abençoar as pessoas. Então, tudo que eu abençoo, me abençoou multiplicadas vezes de volta. Sim. Então, tudo que eu vim colhendo é o amor que eu plantei, que voltou para mim. Então, esse alinhamento com quem eu sou, com a deusinha que eu sou, fez essa mágica acontecer. Mudou minha vida financeira. Fez eu realizar esse sonho dessa casa que eu tô morando, que foi mágico. Eu queria saber qual foi o momento em que você começou a postar vídeo no seu canal do YouTube. Então. Até então você tava aplicando só pra você. Então, ano que vem, vamos ficar assim. Não, ainda temos. Puxa aqui. Só puxa aqui. Até o ano que vem nós vamos ficar com esse podcast, gente. Vocês estão querendo continuar assistindo? Claro que estão. Vida me surpreenda. Então vai Tá ter vendo? voo aqui. Porque dá uma balinha pra mim, por Você favor. quer alguma coisa? Não, um só café, uma balinha. Não quero. Nada? Não. Água de coco? É que a minha garganta tava pegando um pouquinho, aí eu tomei um limão antes de vir pra cá. Mas é só... Porque Fala mais perto, Fala tá? mais Mais pertinho. perto. você tá. tava comentando... Você Ok. quer ficar com o fone? Acho que não sei Não, se não. você tava comentando que você começou Obrigada. a aplicar, né, Obrigada. as técnicas pra você... Você parou de contar no momento assim, você falou, a minha vida ainda não tava... Meu pai Eu ganhou na conheci- loteria. Ela parou Isso. Meu pai ganhou na loteria. Eu conheci o Ho'oponopono, mas eu não eu tentei aplicar na minha vida, Sim. mas eu não consegui ter disciplina de praticar. Eu achava incrível, mas falei, nossa, tem alguma coisa, é difícil fazer. Eu não conseguia, eu aplicava um dia eu falava, ai, Beth, eu via uma situação e falava, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu tinha um sentimento de ódio, tinha um sentimento de satisfação, aí eu olhava. Porque no Ho'oponopono, quando eu li o livro, você não coloca a intenção, você entrega para a divindade curar o que ela sabe que tem que curar em você. Você não faz direto ao ponto como eu faço. Mas eu comecei a fazer direto ao ponto porque foi a forma que me conectou, né? De eu perceber
Porque assim, Yasmin, quando você não tem consciência de algo, você não tem como solucionar aquilo. E o objetivo, para mim, da minha existência, o que eu vejo como objetivo é eu ficar cada vez mais consciente. Então eu falo, meu Deus, mas por que eu vou entregar para uma divindade? Não, eu acredito que eu e Deus somos um, que Deus habita em mim e me conduz. Se Deus e eu somos um, por que eu vou entregar para algo que está fora de mim? Sim. Não, eu vou trazer a consciência de Deus que habita em mim, eu vou trazer essa consciência. Eu vou limpar tudo em mim que me desconectou de quem eu sou, já sou extensão da fonte criadora. Somos um, eu acredito que somos um. Então, como é que eu vou entregar? Então, eu vou continuar acreditando que é Deus, que está em algum lugar, longe de mim, está fora, no céu, não sei aonde. Não, eu não acredito. Faz tempo que eu não acredito mais nisso. Eu acredito que eu sou a extensão de Deus. Deus está aqui em mim. Deus está em tudo, está até nessa mesa. Tudo que existe é feito de átomos. Tudo que existe no mundo, no universo, veio da mesma fonte. Então, Deus está em tudo. Está no passarinho. Ele está nessa água que você está bebendo, ele está em tudo. Tudo tem um nível, a diferença é o nível de consciência. Uma pedra tem uma consciência menor do que a gente como humano. Mas a gente tem uma grande, como vivendo essa experiência humana, a gente tem um grande potencial, porque Deus está se experimentando. O universo está em constante expansão. A fonte criadora também está expandindo através da gente. Tudo está expandindo. Se você olhar a natureza, nada para de expandir. A grama não para de crescer, as árvores não param de crescer, as flores não param de desabrochar. Então, as flores crescem, aí elas caem, elas se transformam, elas não deixam de existir. Sim. Na natureza, nada morre, tudo se transforma. A gente também não morre, a gente se transforma. A gente deixa a parte humana para continuar sendo a consciência que a gente é, a energia que a gente é. A extensão da deusinha que a gente é. Essa pedra que você está usando tem algum significado? Não. Não, essa do pescoço. Não. Ah, tá. Porque eu achei não, que é uma pedra natural, que eu gosto muito de coisas naturais. Entendi. E como eu gosto muito de verde, aí eu coloquei, mas eu nem sei o nome dela. Ah, tá. Porque eu achei que nem as pessoas estavam usando determinados tipos de cristais para algum fim, e achei que fosse isso. Mas aí você falou, beleza, aí seu pai ganhou na loteria, em que momento? Aí sua vida mudou, como é que foi isso? Ah, sim. Meu pai ganhou na loteria, mas eu não praticava não tinha conhecido o Ho'oponopono nessa época. Aí, só que eu já estava praticando parte do que é o Ho'oponopono, a gratidão, sentimento de amor, a harmonia. Aí, lá por 2007, aí eu comecei a trabalhar como corretora de imóveis. E aí eu estava naqueles altos e baixos, vendia 2 imóveis, quando vi o terceiro, quarta facilidade, eu bloqueava, eu me sabotava. Meu pai, ele ganhou equivalente na época a uns 300 mil reais hoje. Caraca. Então ajudou, mas ele assim não ficou milionário. Mas pagou a dívida. Pagou a dívida, ele comprou um carro, depois ele comprou um terreno onde ele construiu a casa, que a minha mãe mora hoje, que é uma casa melhor, eles mudaram de casa. Deu para fazer muitas coisas legais com esse dinheiro, né, que ele ganhou. E aí ele continuou, tal, depois continuei ajudando eles, porque meu pai tinha muita crença limitante, muito, ele reclamava muito. Ele tinha um lado muito genial, mas ele tinha um lado meio pesado, né, Cookie? Mas assim, o exercício também, que foi meu exercício, é de não olhar, porque cada um está num processo evolutivo, né? Então, eu parei de olhar essas coisas que eu não gostava no meu pai, que foi isso que mudou meu sentimento, porque tinha muita coisa nele que eu não gostava, que eu não admirava. Eu parei de olhar o que eu não admirava e passei a olhar a vida que ele me deu, o pai bom que ele era, o quanto ele me ensinava, o quanto ele dedicava de tempo para me ajudar a fazer lição de casa, porque minha mãe era espanhola, ela não conhecia direito o idioma, ela tinha dificuldade. E meu pai que fazia isso, eu sou a filha mais velha. Então, eu comecei a perceber coisas nele também que eu não percebia. Eu mudei muito com relação a ele. Tanto que, assim, a minha mãe sempre falava que eu era a única filha, que tudo que eu queria o que ela queria que meu pai fizesse, se ela pedia, ele não fazia, mas se eu pedia, ele fazia. Ele tinha muito respeito, muita admiração. E é aquilo, né? Aquilo que você sente pelo outro, você atrai o mesmo sentimento do outro com relação a você. Quando você fica falando mal dele, ele pode estar na China, ele não sabe que você está falando mal dele, mas a energia não tem distância, ele vai sentir. Ele vai sentir o desconforto com relação a você. Ele vai querer ter distância com relação a você. Numa oportunidade que ele tiver, ele vai te dar uma rasteira. Ele não sabe que você tem. Ele não sabe que você fala mal nas costas dele. Ele não sabe, ele não viu, mas ele sente alguma coisa que não é legal com relação a você.
E aí, gente, como eu viajo, né? E aí eu tava indo pra onde mesmo? Não, a gente tava chegando... em que momento você Aí eu conheci, começou aí eu conheci o Ho'oponopono e não consegui praticar, colocar a prática na minha vida. Eu praticava um pouco, sentia uma coisa legal, gostosa, mas eu não consegui manter na minha vida. Você acha que isso também é a mesma autossabotagem? Você acha que... Sabe esse lance, tipo assim, você vendia, quando chegava... Quando você tá indo pra coisa boa, você se cortava porque... Eu não mereço, é muito pra mim. Não, é muito fácil. Mas você acha que mesmo nessa prática, quando a pessoa começa a fazer esse... Sabe, aquele momento Quando começa a fazer o Ho'oponopono mágico? Sabe, que tipo assim, chega no terceiro dia, dá uma preguiça, chega no terceiro dia... É difícil a pessoa engatar. Você acha que isso também tem um pouco de autossabotagem? Ou é só falta de hábito? Tem autossabotagem, sim, porque as crenças, eu acho que tem crença que é muito persistente e tem coisa lá que não quer sair, que está muito enraizada, né? E como você já vai fazendo a prática e você sabe que a prática vai limpar, então tem coisas, não tem aquela pessoa que ela já está vivendo aquela vida, a vida não está legal, mas ela já está conformada, é a vida que ela conhece, né? Tem gente que é assim, é a zona de conforto, tem gente que não quer. Tanto é que nos vídeos, a Ângela até falava, Beth, não fala que você vai dar exercício para mudar exercício, que a pessoa não quer fazer exercício nenhum, ninguém quer ter trabalho, ela quer a coisa mágica que faz assim e muda tudo sem a pessoa fazer nada. As pessoas não querem ter trabalho. Uhum. Então a pessoa fala, eu não tenho tempo para fazer as 108 repetições. Mas olha, eu vou te falar, se eu queria ser a mulher invisível para ir na casa da pessoa que fala isso, eu quero ver como é que o que ela faz no dia dela, as 24 horas do dia dela. Quanto tempo ela gasta na internet vendo a vida dos outros? Quanto tempo ela gasta lá vendo na televisão coisas que só estão contaminando a mente dela? Notícia ruim, filme de tragédia, coisa que não é legal. Quanto tempo ela passa falando mal dos outros? E ela não pode fazer as 108 repetições, tá? Isso aqui é chato. Nossa, eu canso só de pensar. Vai levar o quê? 5, 10 minutos? Só que isso comigo aconteceu logo que eu comecei a fazer a prática, porque assim, eu conheci o Ho'oponopono e aí depois chegou um tempo que ele sumiu da minha vida, porque eu parei de praticar. Mas como eu estava estudando outras coisas, um dia, num curso que eu fui, eu vi um japamala numa lojinha que tinha lá num curso de prosperidade, eu vi. E aí eu fui pesquisar sobre o japamala e eu vi que eles usavam nas práticas de meditação e que em algumas práticas eles praticavam 108 repetições para potencializar as curas internamente. E eu achei tão lindo, porque é o caminho que você faz para ir para o sol, é um caminho de cura que você está fazendo para fazer brilhar o seu sol interior. E eu achei, isso me conectou, porque eu não sei, mas me conectou. E aí eu falei, gente, eu vou fazer a prática do Ho'oponopono assim, dessa forma. Eu fui buscando um meio para eu ter disciplina de fazer só isso. Sim. A intenção foi essa. E aí eu achei legal. Na época não tinha... Aí eu conheci as 108 repetições, fui pesquisar. Eu achei incrível o significado das 108 repetições. Por que é 108? Então, 108 é um número sagrado. Que para mim, vou falar o que para mim faz sentido, tá? 108, se você somar 1, 0 e 8, então 8 mais 0 mais 1 dá 9, né? E 9 é o tempo que a gente leva para nascer. Eu já achei falei, nossa, que incrível. 9, né? 9 é o tempo de gestação. E aí, aí se você pega, e também tem uma questão com... Aí eu olhando o número 1, o 0 e o 8, eu vi no número 1, um indivíduo, que é como se fosse eu, o ser humano, o indivíduo, que é onde tudo começa. Aí no 0, eu vi no 0 o símbolo do infinito. Dentro do 0, no vazio do 0, eu consigo ver assim, o ponto onde nada começa e o vazio que tudo permeia. Aquilo que é vazio, que não é vazio, Deus, que está em tudo. Nesse 0, né? E no 8, o 8 deitado, para mim, é o símbolo do infinito, que conecta tudo, as infinitas possibilidades de você realizar tudo. E aí, se você pega o 108, né? O 108 é resultado também de 9 vezes 12. E aí eu comecei a relacionar, a ver que Jesus teve 12 discípulos. O relógio tem 12, marca 12 horas lá, né? Tá? São 12, do 1 até o 12. Um ano tem 12 meses. E aí comecei a ver essa conexão do 9, que é um número importante,
que a gente leva 9 meses para nascer. E o 12, essa conexão com o 12. E tem muita, se você der um Google, tem muita coisa falando sobre o 108. Mas o que fez sentido para mim, e também, assim, dentro dos países do Oriente, eles falam sobre a contagem também para o Sol, tem muitas coisas. Mas, assim, para mim, de verdade, isso não me chamou atenção. O que me chamou atenção foi o 9, que é o tempo que a gente leva para nascer. Tanto é que dentro de algumas... E como eu cresci dentro da católica, eu vi muitas práticas de novena, de você fazer orações por 9 dias. Sim. E dava muito resultado, aconteceram muitos milagres. Sim. Então, 9 é algo poderoso. Sim. É o encerramento de um ciclo também, né? É encerramento de um ciclo para início de um novo ciclo. Mas, assim, olhando o número 1, o 0 e o 8... Para mim, o 1 é o princípio de tudo. É o primeiro passo que você dá. E, ao mesmo tempo, é a pessoa. O 1, para mim, eu vejo um ser humano aqui. A gente vem dessa experiência humana. Então, é o ser humano em união com Deus, que é o 0, que está em tudo, né? Que permeia tudo. E o 8, que faz você se conectar com as infinitas possibilidades de criar, de viver qualquer coisa. Para mim, veio para mim forte isso. Sim. Do princípio de tudo, o primeiro passo, que você sempre tem que dar o primeiro passo. É o 1, é o princípio de tudo. Eu dou o primeiro passo, tudo começa em mim. Eu em conexão com o 0, que é Deus. Né? Que é o vácuo quântico, que é essa coisa de... Tanto é que eu não gosto de colocar... Quando eu coloco data, eu não gosto de colocar 01. Né, a partir do momento que eu tive esse conhecimento, nunca mais eu coloquei 01, 09, eu coloco o número 1 até em datas, né? 1 de dezembro, 1, não coloco o 01, porque o 0 à esquerda é nada. Mas para mim o 0 representa, é uma simbologia, mas representa Deus. O vácuo, tudo, entende? Não existe um começo e não existe um fim. Não existe o 0, é a esfera, não tem um ponto que começa e termina. Porque a gente nem sabe como tudo começou, né? Mesmo por mais que você tente pesquisar, tudo mais não tem. A gente não vai ter todas as respostas. Mas é importante a gente fazer aquilo que faz sentido pra gente. Então, para mim, isso fez sentido. Você dá o primeiro passo, o ser humano que eu estou vivendo agora, em conexão com Deus, realizando as infinitas possibilidades. Legal. Manifestando o potencial de realizar qualquer coisa. Infinitamente. E aí... você foi pesquisar e aí foi a hora que você começou a entender um pouco melhor, é isso? Aí eu vi que muitos... E aí eu percebi que o Japamala, tudo que você pratica no Japamala te mantém concentrada, mantém, assim, conectada, não deixa você dispersar. E eu comecei a fazer a experiência de praticar no Japamala de 108 contas, né? Já que muitos praticavam assim, faziam as repetições na meditação, assim... Eu comecei a fazer o Ho'oponopono assim. E aí eu me sentia conectada, aí eu comecei a fazer. Eu percebia um sentimento que não era legal, e eu começava a fazer. Mas aí eu comecei a sentir que eu me conectava muito mais quando eu falava o meu nome. Aí eu comecei a falar, Beth, eu sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Depois de um tempo fazendo, aí eu li um livro que eu achei fantástico, que chama Segredos de um Modo Antigo de Rezar, que é escrito pelo Greg Braden, que escreveu Matriz Divina também. Ele é um cara que é um cientista, eu considero ele um cientista que viajou o mundo, e ele descobriu nos segredos que ele conta, no Segredo de um Modo Antigo de Rezar, que tudo que você abençoa muda a sua vida. Quando você abençoa algo, você muda o seu olhar perante a vida, né? Você passa a ver uma vida bela, você passa a ver beleza em tudo. Ele conta até uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que vivia no meio do lixo, lá na Índia, e ela conseguia ver uma flor no meio do lixo, ela conseguia enxergar beleza onde qualquer ser humano não conseguia ver nada de belo. Sim. E ela tinha esse olhar, né? É um treinamento que você faz quando você abençoa tudo, de enxergar a beleza na vida. E ele, por tudo que ele perambulou no mundo, os lugares muito pobres que ele foi, que era impossível ver beleza, ele encontrou muita beleza numa pessoa que ele fala, que eu não lembro se era na Índia, que não tinha pernas, que ele se movimentava em cima de um skate, tipo um skate, era o que as pernas do rapaz, muito sujo, com roupas, e esse homem,
mostrou para ele no meio do caminho. Ele falou que ele ficou estático quando ele olhou para aquele homem, que ele falou, meu Deus, como é que pode existir isso? Como é que pode viver nessa condição sub-humana? Mas aquele homem, ele não estava sofrendo naquela situação, ele estava de boa. Ele tinha um olhar diferente. Por quê? Porque a gente não sabe por que as pessoas passam por certas experiências. De repente, aquela pessoa está vivendo aquela experiência que é precisa, é necessário para a evolução dela. Porque tudo que aparece na vida da gente é importante para a nossa evolução. De repente, aquela pessoa que está lá na Etiópia, que nasceu numa família que divide assim um pedaço de pão, de repente ela precisa daquela experiência para trazer à tona o amor do compartilhamento, o amor entre mãe e filho. A gente não sabe, não dá para a gente saber o porquê, mas tudo tem um porquê e tudo está perfeito porque a vida é perfeita.